Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 12 de junho de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 10 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Bet Green e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, né? O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas, né? Ajuda no engajamento aí para chegar para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me fortalecendo demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E se por acaso você me chamou no WhatsApp hoje e eu não respondi, galera, é porque eu troquei de celular, então perdi as conversas, tudo. Então me chama lá de novo que eu vou estar respondendo vocês, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada de domingo são esses daqui. Vários jogos interessantes, né? Eu coloquei poucos jogos de seleções porque vocês viram que nesse sabadão aí os jogos de seleções decepcionou bastante, né? Acabou lixando aí nossos bilhetes. E com isso aí eu só botei 2 jogos aqui de seleções mesmo. E o restante aqui jogos do Brasileirão, Série A, Série B e até Série C. Botei um amistoso internacional também. E um joguinho aqui da Noruega também da terceira divisão, tá? Vamos falar do primeiro jogo que é o jogo da Série B. A gente vai ter o jogo entre Novo Horizontino contra Guarani, jogo 11 horas da manhã. O Novo Horizontino vai estar jogando em casa e na minha opinião tem favoritinho para vencer, né? Até o momento aqui na classificação o time está em 11º lugar com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas apenas, enquanto o Guarani é o último colocado que venceu apenas uma partida, né? Empatou 6 e perdeu 4, né? 6 gols marcados, os 12 gols sofridos, e acredito que nesse jogo aqui o Novo Horizontino jogando em casa aí tem grande favoritinho para vencer, né? A gente vai ver que o time jogando em casa não tem uma sequência muito boa, né? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, porém o time só perdeu uma, né? Então, querendo ou não, aí passa um pouquinho de confiança, né, jogando em casa. Já o time do Guarani jogando fora de casa ainda não venceu, são 2 empates e 3 derrotas, e com isso aí, na minha opinião aí, Novo Horizontino tem grande chance de vencer, ou talvez um empate, né? E com isso a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica, casa ou empate. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol, grande chance da gente assistir 2 gols ou mais nesse confronto. Placar para esse jogo colocaria 2-1 para o time da casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter aqui Liga das Nações da UEFA, jogo entre Noruega e Suécia, jogo que acontece 1h da tarde. Acredito muito no favoritismo da Noruega, né? Noruega até o momento aí está em primeiro lugar aqui no seu grupo, né? À frente de Sérvia, Suécia e Eslovênia. Até o momento a seleção da Noruega tem 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. E a Suécia, por sua vez, tem apenas 1 vitória, 2 derrotas, né? 3 gols marcados, 3 gols sofridos, sempre marca gol, mas sempre costuma sofrer também aí pela média, né? E enquanto a Noruega tem uma defesa muito boa, né? São 3 gols marcados e apenas 1 gol sofrido até o momento, né? Então tá com uma defesa bem sólida. Nesse confronto aqui a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção aí que eu acho bem interessante é vitória da Noruega com empate anula, para dar aquela garantia extra, né? Então a gente vai com essa primeira opção aí, casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo para 2 ou 3 gols no máximo, então a gente pode estar pegando aí o menos de 3 gols e meio nessa partida. Placar para esse jogo, colocaria aqui 2-0 para a Noruega. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato norueguês da terceira divisão, o jogo aqui é entre Ukiza contra Brattvåg, jogo que acontece 1h da tarde. Na minha opinião aí a gente vai ter 2 opções aqui interessantes, né? A vitória do time da casa, que querendo ou não tá aqui tá na vice-liderança do campeonato, vencendo esse jogo pode pegar a liderança dependendo, né, do saldo de gol, né, tem um saldo de gol aí que tem que tirar um pouco, mas a princípio eu acredito que o time vencendo aí por 2-0, acho que já pega a liderança, né, o saldo de gol acho que vai ser melhor. Enquanto o time do Brattvåg tá aqui em 11º lugar, né, uma posição à frente aqui do primeiro da zona do rebaixamento, com apenas 7 pontos, 11 gols marcados e 21 gols sofridos, enquanto o time do Kiza tem 28 gols marcados, né, melhor ataque disparado do campeonato, e 15 gols sofridos, né? Tem uma defesa aí bem vazada também. Na minha opinião aqui, duas opções interessantes, né? A primeira é o mercado de gols, que é sempre uma opção viável à frente de qualquer coisa, né? A gente vai ter a oportunidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a dica, mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, vitória do time da casa, né? Casa vence, é uma segunda opção aí também muito boa. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 para o time da casa.
Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga das Nações da UEFA, jogo entre Suíça e Portugal, jogo 3h45 da tarde. Na minha opinião, Portugal grande favorito para vencer, né? Portugal está na liderança aí com 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota, né? 7 pontos até o momento, 7 gols marcados e 1 gol sofrido, né? E a Suíça está em último lugar, né? 3 jogos, 3 derrotas, né? No primeiro jogo aí eles perderam para Portugal por 4-0, né? Uma goleada, e nesse jogo de volta aí acredito que Portugal tem favoritinho para vencer de novo, né? E a defesa aí da Suíça é bem fraca, né? 7 gols sofridos até o momento e apenas 1 gol marcado, né? Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter 2 opções, né? A opção, na minha opinião, mais viável aí é Portugal para vencer com empate a nula, para dar aquela garantia extra. A segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais nesse confronto. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para Portugal. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre São Paulo e América Mineiro, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui, São Paulo grande favorito para vencer, né? Especialmente jogando em casa, né? O São Paulo jogando em casa aí, se a gente for puxar aqui na tabela, a gente vai ver que o time não perdeu ainda, né? São 3 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. 10 gols marcados e 4 gols sofridos, o que dá uma média de 2 gols marcados aí, né? Um pouco mais, e 1 gol sofrido por partida. E o time aqui do América Mineiro jogando fora de casa tem apenas uma vitória, um empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 7 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção aqui que eu acho bem interessante é São Paulo para vencer com empate a nula, para dar aquela garantia extra. Segunda opção aqui, o mais de 1 gol e meio. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o São Paulo. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série B do Brasileirão, jogo entre Vasco e Cruzeiro, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? A gente vai ter o líder, que é o visitante aqui, né? O Cruzeiro, tá na liderança aí de forma isolada com 28 pontos, enquanto o Vasco está em terceiro lugar aí, em busca de uma vitória para poder permanecer aqui no G4 e não se distanciar do próprio Cruzeiro, né? Então é um confronto bem interessante aí para o Vasco tentar uma vitória em casa, né? Ainda mais jogando em São Januário. O time ainda está invicto nesse campeonato, né? Até o momento são 5 vitórias e 6 empates, nenhuma derrota, né? O único invicto aí da Série B. E o Cruzeiro aqui, por sua vez, tem 9 vitórias, um empate e uma derrota, né? A campanha é muito boa, vem de 5 vitórias seguidas, né, nesse campeonato, então tá embalado. E acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir um equilíbrio muito grande, né? Se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vai ver que dos últimos 5 jogos foram 2 vitórias do Cruzeiro, 2 vitórias do Vasco e 1 empate, né? Então, assim, equilíbrio total e não tem como a gente prever aqui quem vai ganhar esse jogo, né? O melhor mercado que tem, na minha opinião, aqui é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom pra gente assistir 2 gols ou mais nesse confronto. Então a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui nesse jogo do Vasco e Cruzeiro é o mercado de mais de 1 gol e meio, né? A primeira opção aí, mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção, a gente pode estar arriscando ambos marcos. Acredito que as duas equipes vão marcar gols aqui nesse confronto. Placar para esse jogo, colocaria um empate aí de 1-1. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão Série A, jogo entre Coritiba e Palmeiras, jogo que acontece 6 horas da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções interessantes, né? A primeira, assim, que eu acho interessante é o mercado de gols, né? O Palmeiras tem um ataque muito efetivo, né? O melhor ataque aí do campeonato com 17 gols marcados, né? O mesmo ataque aí do Atlético Mineiro, que até o momento aí tá vencendo por 1-0, também tá indo a 17 gols marcados. E o Coritiba, por sua vez, que é o time da casa, tem 14 gols marcados e 2 gols sofridos, que dá uma média aí de sempre marcando gol aí no campeonato, né, nos seus confrontos, mas sempre sofrendo também, né? Então é um jogo interessante pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. E a outra opção aqui também seria interessante a vitória do Palmeiras com empate a nula, né? Só que o Coritiba jogando em casa é muito forte, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos do Coritiba jogando em casa, o time venceu 8 e empatou 2, né? Não perdeu aí nos últimos 10 jogos jogando em casa. O Palmeiras, por sua vez, jogando fora de casa aí também vem de uma sequência muito boa, né? Só perdeu uma que foi no clássico no Campeonato Paulista pro São Paulo, né? Por 3-1. E depois disso aí o time somou 6 vitórias e 3 empates, né? Então é uma equipe também que tem um aproveitamento muito bom e sempre marcando gols, né? Só teve um jogo aí na Série A contra o Flamengo que o jogo ficou 0-0 que o time não marcou gols. Mas nos outros jogos aí, né, nos outros 9 jogos, sempre marcando pelo menos um gol a mais. Então, grande chance aí da gente assistir um jogo com 2 gols ou mais nessa partida, e a gente pode estar pegando a primeira opção aí, que é a dica, mais de 1 gol e meio. Segunda opção aqui, Palmeiras para vencer com empate a nula, também é bem interessante. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, jogo aqui entre Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo 7 horas da noite. Nesse confronto aqui acredito que o mercado de gols também é bem interessante, né? Ainda mais o Fortaleza jogando em casa. O time vai em busca aí de mais uma vitória, né? Até o momento aí o time vem de apenas uma vitória nesse campeonato, né? 3 empates e 6 derrotas.
No jogo contra o Flamengo venceu, o Flamengo fora de casa por 2-1, e quando jogou em casa contra o Goiás, chegou a ficar próximo de uma vitória, mas sofreu um empate aí no finalzinho pro time do Goiás e acabou terminando empatado em 1-1, né? Nesse confronto aí contra o Atlético Paranaense, que tá fazendo a campanha muito boa, por sinal, né? Tá em terceiro lugar aqui com 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 16 pontos até o momento. Acredito que o... Acredito Desculpa. Acredito que o melhor mercado que tem aqui é pra gente assistir uma partida com 2 gols ou mais, né? Acredito até que o Fortaleza jogando em casa pode beliscar uma vitóriazinha, mas eu acredito que o mercado de gols aí é mais seguro. Acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir o Fortaleza marcar 1 ou 2 gols, e o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa aí pela campanha que vem apresentando nos últimos jogos, também tem chance aí de marcar pelo menos um golzinho, né? Então, a gente vai com a primeira opção aí, que é o mais de 1,5 gols. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode estar arriscando ambos marcos. Acredito que as duas equipes devem marcar gols. Placar para esse jogo, colocaria aqui um 2-1 pro Fortaleza. Talvez um empate em 1-1, né? Mas a princípio vamos aí com 2-1 pro Fortaleza. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro da Série C. A gente vai ter aqui Paysandu contra Botafogo da Paraíba, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aí a gente vai ter o Paysandu, que jogando em casa é muito forte, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos do Paysandu, o time venceu 8 e empatou 2, né? Não perdeu jogando em casa até o momento aí, nesses últimos 10 jogos. O Botafogo da Paraíba, por sua vez, jogando fora de casa oscila bastante, né? São 5 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Não é a campanha tão ruim, mas vocês podem ver aqui que teve uma sequência aqui de derrotas, né? 4 derrotas seguidas. Aí venceu o Vitória e depois perdeu pro Campinense aí no Clássico Paraibano. E no último jogo aí conseguiu, jogando fora de casa, né, no último jogo, conseguiu uma vitória aí contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro, né? Então é uma equipe que oscila bastante, mas como eu falei aí, o Paysandu tá numa fase muito boa, especialmente jogando em casa, né? O time tá na vice-liderança do campeonato. Vencendo esse jogo pode pegar a liderança aí, que atualmente é do Mirassol, né? Pode pegar de forma momentânea, porque o Mirassol também vai jogar, né? Mas a princípio aí, o time vencendo joga pressão pro Mirassol, que vai jogar fora de casa contra o ABC, o que não é um jogo tão fácil, né? Então com isso aí, Paysandu vai pra cima aí do Botafogo da Paraíba e tem grande chance de conseguir uma vitória ou quem sabe um empate, né? Então a gente pode estar indo com a dica de segurança, que é a dica casa ou empate. Segunda opção aqui para esse jogo, o mais de 1,5 gols. Acredito que é jogo bom pra gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro Paysandu. Agora vamos para mais um jogo, né? Nosso último jogo da lista aqui, o jogo amistoso internacional aqui, sub-20, né? A gente vai ter a seleção brasileira sub-20 contra a seleção do Uruguai sub-20, jogo que acontece 8h30 da noite. Nesse confronto a gente vai ter 2 oportunidades, né? A primeira, assim, que eu acho mais interessante é o mercado de gols, né? O Brasil tá com um ataque muito efetivo, né? Meio para frente ali, sempre tá resolvendo. Se a gente for puxar aqui pelo menos os últimos 5 jogos aqui, a seleção do Brasil sub-20 sempre marcando gols, né? Dos últimos 2 jogos, por exemplo, aí o time marcou 5-2 contra o Paraguai, amistoso, né? E no último jogo, 4-1 contra o Equador, né? O Uruguai, por sua vez, aí venceu fora de casa aí no amistoso contra o Paraguai por 1-0. Antes disso, tinha empatado em 1-1. E um pouco antes disso também tinha vencido aí o Peru por 2-0, né? Então é uma equipe também que sempre marca gols, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí sempre marcando gols. Com isso a gente vai ter a oportunidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais. E a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica, mais de 2,5 gols. Segunda opção aqui para esse jogo, colocaria a vitória do Brasil. O Brasil tá com a seleção muito boa, né? A molecada da base ali tem feito boas partidas e tem tudo para conseguir uma vitória aí diante do Uruguai. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 pro Brasil. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nesse domingão. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.